Saudações amigos do canal Agartha. Trataremos hoje de um tema muito singular da sociologia holística e de especial apreço para a civilização brasileira em formação. É a chamada sinarquia, este misterioso regime social comumente mencionado nos meios esotéricos, mas que na prática pouco se conhece. Temos feito já trabalhos sobre o tema em textos e em vídeos, com bastante referência histórica, e deixaremos alguns links aqui na descrição deste vídeo. E agora trataremos de desenvolver certas abordagens que já temos mencionado, como sendo importante para grandes nações em formação como é o Brasil, inspirando-nos também na filosofia clássica e na escolástica desta vez. Porém, antes de avançar no nosso assunto, pedimos que você aproveite nossa vinheta para deixar o seu like, fazer sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. Muitos regimes sociais têm sido experimentados através das eras. Sua repetição e longevidade pode sugerir legitimidade, ao mesmo tempo em que mudanças também apontam para fragilidades. Essas mudanças possuem muitas vezes relação com conflitos sociais, com o declínio e a ascensão de classes. Com isto, é natural que a estabilidade possa estar associada não apenas com classes menos opressivas, como também a certas combinações ideológicas plurissociais, como aquelas que chamamos de sinarquia, o governo comum. A sinarquia foi inicialmente divulgada pelo autor do Arqueômetro, o conde Santives d'Alvendre, que juntamente com seu orientador Fabre d'Olivet foram os autores esotéricos mais atuantes na área da sociologia holística do seu tempo, já que raros autores místicos chegaram a se debruçar realmente sobre esses temas mais socioculturais, fora, é claro, dos autores perennialistas. O próprio estudo das raças raízes tange de perto esta questão, ainda que a abordagem teosófica e derivados demandem muito esforço para extrair os seus véus. Santives d'Alvendre apontou então a forte presença da sinarquia nas sociedades antigas, especialmente sob a batuta dos patriarcas, razão pela qual no começo ele até chamou este sistema de teocracia, a verdadeira teocracia neste caso, quando profetas e patriarcas dirigiam pessoalmente as nações em formação, para além do simples sacerdócio tradicional. De todo modo, para não confundir com este sistema mais religioso, que mereceria mais até o nome de clerocracia, ele logo evocou a expressão sinarquia, até porque aquela teocracia verdadeira apresenta uma clara harmonização entre os setores sociais. Podemos ver traços de sinarquia em vários regimes sociais de múltipla condução, sempre enoteístas ou hierarquizados, é claro, do Egito Antigo ao Tibete recente, e ainda além. Contudo, o gênio racial jamais deixou de sonhar com a harmonia dos poderes, como demonstrou Platão e até mesmo na regra dos Templários de São Bernardo de Claraval. Como sabemos, Aristóteles considerava legítima a monarquia, a aristocracia e a democracia, porém também demonstrou a face decaída destes sistemas, e sabemos que essa decadência acontece muito pela falta de contrapesos sociais. A partir disso, São Tomás de Aquino considerou que, caso se reunissem os diversos sistemas, se poderia oportunamente neutralizar muitos dos seus males. Este regime misto adaptado de Aristóteles podemos corresponder muito bem a uma sinarquia. Pois bem, como se organizaria na prática, então, este sistema plurissocial? Para ter mais eficácia e até necessidade essa pluralidade, convém que a sociedade também seja pautada pela diversidade ela mesma. Os países hoje em formação apresentam complexos problemas sociais, e em grande parte isso se deve aos contrastes de religião e de raça, seja dentro dos próprios países, quanto na sua inserção dentro do concerto das nações. Esses fatores tornam a questão social realmente grave e desafiadora, quase um problema crônico para essas mesmas sociedades. E neste caso, as classes subjugadas necessitam uma atenção toda especial, dentro de nações naturalmente fragilizadas por conflitos. Porque aquilo que temos na verdade ali é um verdadeiro caos, uma desordem gerada pela confusão dos elementos não raro combinados de maneira forçada e artificial. Então, um primeiro passo para isso é a cosmocracia, quer dizer, a organização dos espaços identitários, a separação dos núcleos centrais em conflito. Isso evita aquelas tensões desnecessárias que comprometem o diálogo.
Na Índia e no Egito, países com muito em comum com o Brasil, se efetuou uma grande divisão central da nação em termos raciais, solucionando com isto aquela parte mais séria da problemática. O Brasil também é um país peculiar por sua grandeza, miscigenação e riqueza natural, entre outros fatores. Países assim apenas se organizam realmente quando encontram o seu próprio caminho, inclusive através de uma cosmocratização de base, para então sim habilitar as relações naturais dentro dos blocos sociais. No Brasil, se poderia reservar daí as regiões Sul e Sudeste para as pessoas mais claras e as regiões Nordeste e Norte para os mais escuros. O Centro-Oeste ficaria como uma zona de transição, natural à sua condição central. Porém, temos tratado já da cosmocracia em outros vídeos, os links também estarão aqui na descrição. E agora pretendemos avançar para o coração da sinarquia nativa. Mesmo no Brasil, existe um vínculo social com suas regiões, através da progressiva formação da nação. Ocorre aqui uma cosmologia social em desenvolvimento, que atravessa passo a passo as suas grandes regiões, forjando uma expansão na consciência da nação. Existe, pois, uma cosmologia social no Brasil, onde a capital muda de região a cada 200 anos para compor uma estrutura social, usando assim, de forma progressiva, o seu vasto espaço territorial, ao invés de fomentar o conflito dentro dos antigos polos culturais. E por isso, aqui está sendo reconstruído a integridade da sociedade tradicional. Contudo, apesar de cada região centralizar uma dada etapa histórica, inclusive de cunho social e ideológico, ela também irradia para o todo na medida em que centraliza uma capital federal que administra este conjunto. Daí chegamos na questão da organização social segundo os estratos culturais, vendo a sociedade nacional como um todo, permeado por diferentes camadas sociais e que devem ser empoderadas segundo as suas vocações naturais. E aqui invocamos então aquele regime misto de São Tomás de Aquino, assim descrito na Suma Teológica. É o regime perfeito, bem combinado de monarquia pela preferência de um só, de aristocracia pela multiplicidade de chefes virtuosamente qualificados e de democracia ou poder popular pelo fato de que cidadãos simples podem ser escolhidos como chefes e que a escolha dos chefes pertence ao povo. Seria então mais ou menos isto. Curiosamente, o Dr. Angélico deixou de incluir aquele degrau realmente sagrado, vinculado à teocracia e praticado pela própria Igreja. Mas de qualquer forma, já fazia parte mesmo do modelo medieval, uma vez que os reis sempre eram confirmados pelos papas. As grandes regiões do país poderiam interagir na organização deste modelo. Podemos ver o Brasil como um verdadeiro império de nações, um novo império das 4 direções ao modo do incaico. Cada região poderia ter um governo central de teor monarquista e eletivo, organizando e gerindo os modelos sociais, enquanto que a região central trataria de incluir uma regência espiritual distribuída sobre o todo, um pouco como na imagem papal, portanto. A base da cultura seria administrada então especialmente a partir desses 2 escalões. Os estados provinciais teriam por sua vez um regime republicano organizado pela burguesia com poder de distribuição de riquezas, enquanto que os dirigentes municipais seriam escolhidos segundo a regra democrática popular com foco na produção das riquezas. A base da economia estaria dividida, portanto, entre esses 2 escalões. Ou seja, para o conjunto da nação, a teocracia, para as regiões do país, a monarquia, para os estados, a república e para as cidades, a democracia. Temos certeza que desta forma todas as coisas poderão andar justas e corretas, uma vez que aqueles que possuem maior consciência espiritual terão o primado da cultura e da educação, e aqueles que possuem maior consciência material terão o primado da economia e da produção. A este governo pluralista e integrador dá-se então o nome de sinarquia, que significa governo conjunto. De fato, uma grande nação plural não merece categorias estanques e ideologias esquizoides ou separatistas, e nem pode suportar tal coisa sob pena de muito sofrimento e de situações explosivas que em algum momento até sairão de controle de maneira imprevisível. Ou você acha que o Brasil ainda é um país seguro? Você ainda consegue andar tranquilamente pelas ruas da sua cidade? Muita coisa já anda por um triz por aqui, dentro das nossas cidades fervilhantes e altamente caóticas.
E considerando que as mudanças climáticas crescentes desestabilizarão muita coisa daqui para frente, o cenário nacional resulta bastante preocupante. Será preciso muita repressão para conter uma população desesperada, faminta e sem teto. E mesmo assim, é possível que não se consiga segurar toda esta pressão. Uma sociedade ampla e plural, sobretudo à medida em que vai completando as suas estruturas ao longo dos séculos, não pode se reduzir a uma ou duas ideologias alternadas sob pena de estimular conflitos poderosos e deixar muita gente à margem. Como os problemas são profundos e tendem a ser crônicos, é preciso contemplar cada estrutura social através de respostas estáveis e permanentes. Eis que os recursos, as sociedades e a dimensão de uma grande nação permitem e demandam isto perfeitamente, porque corresponde praticamente a um império, os quais costumam mesmo ser governados de maneira ecumênica e por muitos motivos. Um país-continente possuir um governo central tacanho e monopolizador é uma aberração e um gravíssimo atentado a toda a sua cultura e soberania. Toda essa organização harmônica teria por base conselhos múltiplos em diálogo permanente e com organização centralizada, amparados por escolas multidisciplinares. O objetivo central seria o cultivo da síntese e das energias transhumanas, outorgando dinamismo a todas as coisas através da educação universal e vitalícia. E aqui nós encontramos uma realidade transcendente muito importante, sem a qual toda esta harmonia estaria comprometida. Acontece que as matrizes remotas da cultura, tanto como a sua fonte de harmônica unificação, acham-se sob a custódia de forças superiores, de hierarquias que caminham adiante da humanidade e que não atuam diretamente no cerne das instituições, mas as inspiram para evoluir e se unificar. Este fato tem estado por detrás da evolução humana e impulsionado sempre os seus novos estágios culturais, para que as transformações aconteçam da forma mais enriquecida possível, gerando as energias de síntese necessárias para impulsionar todo um novo amplo ciclo de evolução. É essa unidade transcendente, velada pelas forças superiores, que inspira, enfim, as melhores almas para trabalhar pela harmonia das coisas. O resultado é aquele quadro conhecido como a Idade de Ouro, que não representa meramente um idílio bucólico qualquer, mas sim uma grande harmonia entre as engendrações dos dois hemisférios humanos, o racional e o emocional, tal como a civilização e a natureza, ou a arte, tanto quanto o material e o espiritual. Para compreender melhor este espírito de unidade associado às origens ou às idades de ouro, recomendamos o estudo dos filósofos perennialistas, nos quais também nos inserimos, e deixaremos aqui o link para uma série especial de vídeos que estamos elaborando sobre o assunto, demonstrando a verdadeira estatura e origem desta grande filosofia holística diretamente vinculada às idades áureas. E podemos também oferecer aos interessados esta obra Tradição e Transmissão, que fala muito sobre aristocracia, monarquia e teocracia, tal como este belo livro de mensagens intitulado O Livro Auriverde, contendo grandes sínteses sobre a sociologia holística. Os links do editorial estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos a sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima ocasião neste canal. E lembre-se sempre, a civilização cósmica está a caminho.